Você está ouvindo a voz de Deus agora mesmo? Ou já perdeu a capacidade de ouvi-lo? Existe algo acontecendo no mundo espiritual, neste exato momento, que a maioria dos cristãos não está vendo. Não porque Deus está escondendo, mas porque o inimigo trabalhou por anos para selar os ouvidos, turvar os olhos e adormecer o coração de pessoas que deveriam estar despertas, de pé, em posição de guerra. Eu preciso que você preste atenção no que vou dizer agora, não daqui a pouco. Agora. Nas últimas semanas, algo se moveu nos bastidores do mundo espiritual. Algo que profetas sérios, intercessores de oração profunda, e pessoas que vivem genuinamente no espírito, começaram a perceber com uma clareza assustadora, uma urgência que não vem da mente humana, uma pressão no espírito que diz: o tempo está se esgotando mais rápido do que imaginamos. E foi exatamente nesse contexto que uma mulher, uma ex-feiticeira, que serviu às trevas por mais de uma década, teve uma experiência sobrenatural, que vai mudar a forma como você enxerga sua vida espiritual para sempre. O que ela viu nos planos do inimigo vai te chocar. O que ela ouviu da voz de Deus vai te partir por dentro. E o que aconteceu com ela depois vai te dar uma esperança que nenhuma palavra humana seria capaz de produzir. Mas antes que eu continue, preciso que você escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração. Não é um gesto vazio, é uma declaração. E declarações abrem portas no espírito. Este vídeo não chegou até você por acaso. Eu não cheguei até você como alguém que leu sobre o mundo espiritual em livros. Eu não aprendi sobre o inferno em seminários. Eu não ouvi falar das estratégias demoníacas através de sermões dominicais. Eu as vivi. Eu fui durante mais de 12 anos um instrumento ativo nas mãos das trevas. Antes de conhecer Jesus, eu era líder em um terreiro de alto nível no interior do Brasil. Não era uma praticante comum. Eu recebia entidades. Eu abria portais. Eu conduzia rituais de amarração, de destruição de lares, de bloqueio espiritual sobre famílias inteiras. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e fazia com dedicação total. Fui iniciada ainda jovem por uma mulher da minha própria família, que já carregava esse pacto por gerações. Aprendi que o poder que eu exercia era real. E os resultados apareciam. As pessoas voltavam, pagavam, agradeciam. E eu subia de posição, dentro daquele sistema de trevas como quem sobe os degraus de uma carreira bem-sucedida. Mas o que ninguém me contou, o que os guias nunca revelaram, o que os espíritos que eu invocava jamais admitiram, é que eu era a peça, não a jogadora. Eu pensava que tinha poder. Na verdade, eu era usada como canal para destruir vidas, inclusive a minha própria. Cada ritual que eu conduzia deixava uma marca invisível na minha alma, uma ferida que não sangrava por fora, mas que por dentro ia apodrecendo devagar. Durante esses 12 anos, eu destruí casamentos, separei famílias, bloqueei destinos, abri portas espirituais em crianças que nem sabiam o que estava acontecendo com elas. Eu fiz isso de forma deliberada, metódica, e por muito tempo, sem nenhum remorso, porque quando você está dentro das trevas, sua consciência vai sendo embotada camada por camada. Até que o que era errado começa a parecer normal. Minha autoridade para falar com você hoje não vem de um título religioso, vem de cicatrizes, vem de anos dentro da máquina do inimigo, vendo como ela funciona por dentro, conhecendo os mecanismos, as estratégias, os alvos e os métodos. E vem, acima de tudo, do dia em que Deus rompeu tudo isso com uma única intervenção sobrenatural que eu não pedi, não esperava e não merecia. O que aconteceu naquele dia mudou tudo. E é exatamente sobre isso que eu preciso te contar. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. O mundo espiritual não é metáfora, não é linguagem poética usada para ilustrar conceitos religiosos. É um plano de existência tão real quanto o chão que você pisa, tão concreto quanto o ar que você respira. E dentro desse plano, existe uma guerra acontecendo agora, neste segundo, ao redor de você, da sua família, da sua mente, do seu destino. Eu sei disso porque eu operei dentro desse mundo por mais de uma década. E o que eu vi de dentro das trevas vai te explicar coisas que estão acontecendo na sua vida que você nunca conseguiu entender. Quando eu ainda atuava no lado das trevas, uma das primeiras coisas que aprendi é que o inimigo não ataca de forma aleatória. Existe uma hierarquia
Existe um sistema, existe um planejamento que vai muito além do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Cada família tem um histórico espiritual mapeado. Cada indivíduo que carrega um chamado genuíno de Deus tem sobre si uma estrutura de oposição organizada, com níveis, funções e estratégias específicas. Eu mesma já fui contratada, e uso essa palavra de forma literal, para trabalhar contra pessoas específicas. Havia um processo. O cliente chegava com um nome, às vezes com uma foto, às vezes com um objeto pessoal. E a partir daí começava um trabalho que não era apenas físico e espiritual. Invocávamos entidades com hierarquias específicas, para missões específicas, algumas para destruir finanças, outras para romper relacionamentos, outras para atacar a mente, produzir confusão, insônia, pensamentos de desistência e de morte. E o que me apavorava, mesmo dentro das trevas, era a eficiência desse sistema. Funcionava. E funcionava porque as pessoas do outro lado, os alvos, na maioria das vezes, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo contra elas. Achavam que era azar, achavam que era coincidência. Achavam que a vida tinha decidido ser difícil. Não sabiam que havia um trabalho ativo, deliberado e calculado operando contra elas no mundo invisível. Quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida de uma forma que eu vou detalhar mais à frente, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo começou a fazer em mim foi abrir meus olhos para enxergar o outro lado daquilo que eu tinha operado. Eu comecei a ver com clareza espiritual o que o inimigo faz contra os filhos de Deus. E posso te dizer que o que eu vi me fez chorar por dias. Vi famílias sendo destruídas por falta de discernimento espiritual. Vi casamentos desmoronando, porque nenhum dos dois sabia que havia uma estrutura demoníaca alimentada por anos de mágoa, falta de perdão e portas abertas, através de pecados não confessados. Vi filhos sendo atacados na mente, porque os pais não cobriam espiritualmente o lar. Vi intercessores cansando e desistindo da oração, porque o inimigo usava o esgotamento como arma, para silenciar as vozes que mais incomodavam o reino das trevas. E vi algo que me perturbou de uma forma que até hoje sinto o peso quando falo sobre isso. Vi pessoas com chamados poderosos, com dons genuínos, com uma unção que o próprio inimigo reconhecia. Essas pessoas estavam adormecidas, vivendo vidas comuns, sem perceber o que carregavam. E o inimigo trabalhava ativamente para mantê-las acima adormecidas e distraídas, ocupadas com o superficial. Porque ele sabia que no dia em que essas pessoas despertassem de verdade para quem elas são em Cristo, o equilíbrio de forças mudaria drasticamente. Isso me leva a uma pergunta direta para você. Você sente que tem dormido espiritualmente? Sente que sua vida de oração esfriou? Sente que perdeu o fogo que um dia teve? Sente que tenta orar, mas parece que o céu está fechado? Sente uma sonolência espiritual que não consegue explicar? Isso não é fraqueza de caráter, não é falta de fé natural. Em muitos casos é resultado de uma estratégia ativa do inimigo, para manter você longe do seu lugar de autoridade espiritual. Porque no dia que você se levantar de verdade, no dia que você entrar de fato na dimensão de oração e de autoridade que pertence a todo filho de Deus, o inferno vai tremer. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Não é uma frase bonita. É um pedido real. É você reconhecendo que precisa enxergar além do que seus olhos naturais alcançam. E Deus responde esse tipo de oração. Eu sou prova disso. Mas antes que eu chegue à maior revelação que esta mulher recebeu, preciso que você entenda o que ela viu na noite em que tudo mudou. Uma noite que começou como qualquer outra e terminou com ela no chão, tremendo, chorando e jamais sendo a mesma pessoa novamente. Era uma madrugada de quarta-feira. Eu me lembro disso com uma precisão que nenhum tempo conseguiu apagar. Havia acabado de conduzir um ritual longo, um dos mais pesados que já realizei até então. Estava exausta, mas era um cansaço diferente do físico. Era como se algo por dentro de mim tivesse sido esvaziado de uma forma que o sono não ia consertar. Me deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto no escuro, e pela primeira vez em muitos anos, senti algo que eu tinha aprendido a ignorar. Senti medo. Não um medo comum, era um medo que vinha de dentro. Como se alguma parte de mim soubesse de algo que minha mente ainda não tinha processado. Foi então que aconteceu. O quarto mudou. Não fisicamente.
As paredes continuavam lá, a cama continuava embaixo de mim, mas a atmosfera se transformou de uma forma que só quem já esteve no espírito consegue entender. Ficou pesado, ficou denso. E então, eu comecei a ver. Não era sonho, eu estava completamente acordada, com os olhos abertos, respirando, consciente de cada detalhe ao meu redor. E o que se abriu diante de mim foi algo que nunca tinha pedido para ver, e que jamais vou conseguir descrever com completude, porque a linguagem humana é pequena demais para caber o que eu testemunhei. Vi o mundo espiritual como ele realmente é, não como os filmes mostram, não como as religiões descrevem de forma romantizada. Vi a realidade crua, brutal e urgente de uma guerra que está acontecendo agora, ao redor de cada ser humano que respira neste planeta. Vi colunas de trevas organizadas em formações, não eram figuras caóticas vagando sem direção, eram estruturas hierárquicas com funções definidas. Vi entidades que eu mesma havia invocado dezenas de vezes. Mas agora, eu as via de fora, sem o véu que o pacto com as trevas colocava sobre minha percepção. E o que vi me gelou a alma. Essas entidades não eram poderosas da forma que eu pensava. Eram desesperadas, operavam com urgência compulsiva, porque sabiam que o tempo delas estava se esgotando. Havia nelas uma fúria que não era força. Era pânico, um pânico, de quem conhece o próprio fim, e tenta fazer o máximo de estrago possível, antes que o fim chegue. E então, eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. O inimigo não está atacando com tanta intensidade, porque está vencendo. Ele está atacando com tanta intensidade porque sabe que está perdendo. Cada família destruída, cada casamento desfeito, cada filho desviado, cada intercessor silenciado, cada crente adormecido, não são troféus de vitória, são atos de desespero de um ser que leu o final do livro e sabe o que está escrito lá. Mas o que veio a seguir foi o que realmente me quebrou por dentro. Vi pessoas reais vivas, acordadas trabalhando, cuidando dos filhos, vivendo suas rotinas, e sobre muitas delas, havia estruturas espirituais que elas não enxergavam. Amarras construídas ao longo de anos, algumas herdadas de gerações anteriores, outras abertas por escolhas pessoais, por pecados não tratados, por amarguras, alimentadas por portas que foram abertas por ignorância e nunca fechadas. E o que me fez chorar, e o que me fez cair no chão daquele quarto, e não conseguir parar de tremer, foi ver que muitas dessas pessoas eram pessoas religiosas. Frequentavam igrejas, cantavam louvor, conheciam versículos de memória, mas estavam presas. Não por falta de conhecimento intelectual da Bíblia, mas por falta de um encontro real com o Deus vivo. Havia uma diferença brutal e visível no espiritual, entre quem tinha religião e quem tinha relacionamento. Quem tinha religião carregava uma forma de piedade, mas as correntes continuavam intactas. Quem tinha relacionamento genuíno com Jesus, quem orava de verdade, quem vivia em arrependimento real e independência diária de Deus, essas pessoas brilhavam de uma forma que as entidades das trevas não conseguiam se aproximar sem recuar. E então ouvi uma voz. Não era um sussurro. Não era algo etéreo ou distante. Era uma voz que ocupava todo o espaço, que entrava não pelos ouvidos, mas pelo centro do peito, que carregava um peso de autoridade que nenhuma voz humana jamais terá. E essa voz disse apenas uma frase que eu carrego gravada na alma até hoje. O tempo está quase acabando, e muitos dos meus ainda estão dormindo. Só isso. Mas naquelas palavras havia um universo inteiro de significado que se abriu dentro de mim como uma explosão silenciosa. Não era uma ameaça. Era uma dor. Era a dor de um pai que vê os filhos em perigo e grita para eles acordarem enquanto ainda há tempo. Era urgência divina. Era amor em estado de alarme. Naquele momento, tudo que eu havia construído nas trevas desmoronou dentro de mim. Não foi um processo gradual. Foi instantâneo. Como uma estrutura inteira desabando em segundos. 12 anos de pacto, de ritual, de serviço às trevas. Tudo se tornou cinza diante da realidade daquela voz. Eu estava no chão. Não sei quanto tempo fiquei assim. Estava tremendo, chorando, com a face no chão daquele quarto que havia sido palco de tantos rituais. E só conseguia repetir uma coisa: perdão. 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 E então, aconteceu algo que eu não esperava. E que até hoje me tira o fôlego quando penso.
uma luz entrou no quarto, não pela janela. Não de nenhuma fonte física. Entrou de dentro para fora, como se a própria atmosfera do ambiente tivesse começado a queimar com uma claridade que não machucava os olhos, mas que pesava sobre a pele como presença palpável. E nessa luz eu senti algo que nunca tinha sentido em 30 e tantos anos de vida. Me senti vista, me senti conhecida. Me senti amada de uma forma que não tinha nada a ver com o que eu havia feito ou deixado de fazer. Era um amor que não negociava, não cobrava, não calculava. Era um amor que simplesmente era, e diante daquele amor, tudo que eu era sem ele ficou exposto com uma clareza que era ao mesmo tempo devastadora e libertadora. Eu não seria mais a mesma, e sabia disso antes mesmo de me levantar do chão. Me levantar do chão naquela madrugada foi o ato físico mais simples que fiz naquele momento. Mas espiritualmente, foi como sair de dentro de um túmulo. Eu não me levantei a mesma pessoa que havia se deitado horas antes. Algo havia sido retirado de dentro de mim, que eu carregava há tanto tempo, que nem sabia mais como era viver sem aquele peso. Era como se alguém tivesse removido uma armadura enferrujada, que eu usava há 12 anos. Uma armadura que eu pensava ser proteção, mas que na verdade era prisão. Nos dias seguintes, o processo foi intenso. Não vou romantizar e dizer que foi tudo fácil e instantâneo. Houve luta. Houve noites difíceis. Houve momentos em que as trevas tentaram me convencer de que o que eu havia experimentado era ilusão, fraqueza emotional, colapso mental. O inimigo não solta um instrumento sem resistência. E eu havia sido um instrumento valioso nas mãos dele por muito tempo. Mas havia algo diferente agora. Toda vez que o medo tentava voltar, toda vez que a dúvida batia na porta, havia uma presença que permanecia. Não era uma sensação passageira de euforia religiosa. Era algo sólido, estável, inabalável. Era como ter uma âncora dentro do peito que nenhuma tempestade conseguia arrancar. Procurei uma igreja. Não qualquer uma. Fui guiada, e uso essa palavra de forma literal, a uma comunidade pequena. Sem glamour, sem palco elaborado, sem produção sofisticada. Mas havia naquele lugar algo que eu reconhecia imediatamente no espírito. Havia presença real de Deus. E havia pessoas que oravam de verdade, que conheciam a realidade do mundo espiritual, que não tinham medo de falar sobre guerra espiritual, sobre libertação, sobre o poder do nome de Jesus, como força ativa, e não apenas como expressão religiosa. Fui submetida a um processo de libertação conduzido por pessoas sérias e preparadas, e o que saiu de mim durante esse processo confirmou tudo o que eu já sabia sobre o que havia carregado. Foram sessões longas, pesadas, com momentos que me exigiram uma coragem que eu não sabia que tinha, mas cada camada que era removida deixava um espaço, que era preenchido com algo que não tem equivalente em nenhuma experiência humana. Paz. Uma paz que a Bíblia descreve como aquela que excede todo o entendimento. E eu posso confirmar que essa descrição é precisa. A minha vida antes e depois tem uma linha divisória tão clara, que parece que estou falando de duas pessoas diferentes. Antes, eu acordava com um peso que não tinha nome, uma angústia de fundo que nunca saía completamente, mesmo nos momentos de aparente sucesso, dentro do mundo das trevas. Havia um vazio que eu tentava preencher com poder, com reconhecimento, com a sensação de controle que os rituais me davam. Mas o vazio nunca fechava. Sempre voltava. Sempre pedia mais. Depois, acordei numa manhã comum, sem nenhum evento especial, sem nenhuma circunstância extraordinária, e percebi que o peso havia ido embora. Não estava suprimido, não estava anestesiado, havia ido. E no lugar havia uma leveza que me fez chorar de joelhos por 1 hora sem conseguir parar. Não de dor, de gratidão. Meus relacionamentos mudaram. Pessoas que faziam parte da minha vida nas trevas se afastaram naturalmente. Não foi dramático. Foi como se a frequência que nos conectava simplesmente tivesse deixado de existir. E no lugar dessas conexões, vieram pessoas com quem eu nunca teria me relacionado antes. Pessoas simples, genuínas, que oravam, que amavam, que erravam e pediam perdão, que viviam de forma real e sem máscara diante de Deus. Minha saúde, que havia sido comprometida por anos de exposição a ambientes e práticas que drenam a vida, começou a se restaurar. Minha mente, que havia sido um campo de batalha de pensamentos que eu mal conseguia controlar, começou a encontrar ordem e clareza. Minha capacidade de dormir, de descansar de verdade,
Voltou de uma forma que parecia impossível para alguém que havia vivido por anos, em estado de alerta espiritual constante. Mas a mudança mais profunda foi interna. Foi a forma como eu passei a me enxergar. Por 2 anos, minha identidade estava completamente atrelada ao que eu fazia, ao poder que eu exercia, ao papel que desempenhava dentro do sistema das trevas. Quando tudo isso foi removido, por um momento eu não sabia quem eu era. E foi exatamente nesse vazio que Deus começou a me mostrar. Ele me mostrou que eu havia sido criada com um propósito que nunca teve nada a ver com o que eu havia escolhido, que os dons que eu usava para servir às trevas eram na verdade dons que Deus havia depositado em mim, e que o inimigo havia sequestrado antes que eu soubesse a quem pertenciam de direito. Que a mesma sensibilidade espiritual, que me tornava eficiente como feiticeira, era sua origem. Uma capacidade dada por Deus para interceder para a discerner, para proteger e para guiar pessoas em direção à luz. O inimigo havia invertido o meu chamado, e Jesus o restaurou. Se você está assistindo isso agora e sente que sua vida está presa, que há um teto invisível sobre o seu destino, que você tenta avançar, mas algo sempre puxa de volta, eu preciso te dizer com toda a autoridade, de quem viveu isso na pele. Existe libertação real. Existe um Deus que entra nos quartos mais escuros, nas histórias mais pesadas, nas vidas que o mundo já descartou, e faz o que nenhum ser humano jamais seria capaz de fazer. Ele fez por mim, e ele pode fazer por você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está preso. Alguém que está sofrendo sem entender o porquê. Alguém que desistiu de acreditar que a vida pode ser diferente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para que essa pessoa encontre a mesma luz que me encontrou naquela madrugada de quarta-feira. Eu quero falar com você agora de uma forma direta e prática. Porque não basta ser tocado emocionalmente por uma história poderosa, se você não sair daqui com ferramentas reais para a sua vida espiritual. E é exatamente isso que eu vou te dar agora, o que eu aprendi, tanto de dentro das trevas quanto depois da minha transformação. Me deu uma perspectiva que poucos têm sobre como o inimigo opera, e como o Filho de Deus pode viver em autoridade real e constante, na teoria, na prática, do dia a dia. A primeira coisa que precisa ser dita é esta. A oração não é um ritual religioso, é o seu sistema de respiração espiritual. Quando você para de orar, você não fica apenas sem comunicação com Deus. Você fica sem oxigênio no espírito. E um crente sem oração é exatamente o que o inimigo quer: silencioso, enfraquecido, operando apenas com força humana, em um campo de batalha que exige força sobrenatural. Eu vi de perto o que acontece no mundo espiritual quando um filho de Deus se levanta em oração genuína. Não oração decorada, não repetição mecânica de palavras bonitas, oração real, nascida de dependência verdadeira, de uma alma que reconhece que sem Deus não há saída. Quando essa oração sobe, algo acontece no espírito que é impossível de ignorar. Estruturas que pareciam permanentes começam a rachar. Atmosferas que pareciam imutáveis começam a se transformar. O que estava fechado começa a se abrir. O inimigo sabe disso melhor do que muitos cristãos sabem. Por isso a sua maior estratégia não é fazer você pecar de forma escandalosa. É fazer você ficar ocupado demais para orar, cansado demais para orar, desanimado demais para orar, distraído o suficiente para que a oração vá sendo empurrada para o fim da lista de prioridades, até que um dia ela desapareça completamente da rotina. Se isso está acontecendo com você, reconheça agora. Não é fraqueza admitir, é o primeiro passo para reverter. A segunda coisa que preciso te dizer é sobre as portas abertas. Durante os anos em que operei nas trevas, aprendi que o inimigo nunca entra onde não tem acesso. Ele é um ser que opera dentro de permissões. Essas permissões são as chamadas portas abertas. E existem formas muito comuns, e muitas vezes invisíveis, pelas quais essas portas são abertas na vida de pessoas que nem percebem o que está acontecendo. A amargura não tratada é uma das mais poderosas. Quando você guarda a mágoa de alguém, quando recusa o perdão, quando alimenta o ressentimento como se ele fosse um direito seu, você está mantendo uma porta escancarada no espírito. Não porque Deus está te punindo, mas porque a amargura cria uma ligação espiritual com a fonte da sua dor, que o inimigo usa como caminho de entrada. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu.
É uma porta que você fecha para proteger a si mesmo. O envolvimento com práticas ocultistas, mesmo as que parecem inofensivas, abre portas que precisam ser fechadas com autoridade. Jogar tarô por brincadeira, consultar horóscopo por curiosidade, participar de jogos ou rituais que invocam entidades, mesmo sem acreditar, usar objetos com cargas espirituais, sem saber o que carregam. Eu vi o resultado dessas portas abertas em famílias que não tinham a menor ideia do que estava alimentando os problemas que enfrentavam. E a solução sempre passava pelo mesmo caminho: renúncia, arrependimento genuíno e a autoridade do nome de Jesus, fechando aquilo que havia sido aberto. Existe também algo que poucas pessoas falam, mas que é extremamente relevante: as maldições geracionais são reais. Padrões que se repetem de geração em geração em uma família não são apenas coincidência psicológica ou herança cultural. Em muitos casos, há uma estrutura espiritual alimentada por escolhas de antepassados, que continuam produzindo efeitos sobre os descendentes. Vícios, que aparecem em todos os homens da família. Relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Doenças, que voltam. Fracasso financeiro que se repete independente do esforço. Esses padrões precisam ser identificados, confrontados em oração e quebrados pela autoridade que o Filho de Deus tem em Cristo. A terceira aplicação prática que quero te deixar é sobre a cobertura espiritual do lar. Um dos maiores erros que vejo acontecer é a negligência espiritual dentro de casa. As pessoas oram na igreja, louvam no culto, participam de grupos de estudo, mas chegam em casa e o ambiente doméstico fica sem cobertura, sem oração sobre os filhos, sem declaração de proteção sobre o espaço físico, sem a presença de Deus sendo cultivada deliberadamente dentro das quatro paredes onde a família vive. O lar é o campo de batalha mais estratégico do inimigo, porque se ele consegue destruir o que acontece dentro de casa, ele destrói tudo o mais. O casal que não ora junto enfraquece a cobertura sobre os filhos. Os filhos sem cobertura ficam expostos a influências que os pais nem conseguem identificar. O ambiente doméstico sem a presença cultivada de Deus se torna espiritualmente neutro. E um espaço espiritualmente neutro não permanece neutro por muito tempo. Ore sobre sua casa. Declare proteção sobre cada cômodo. Cubra seus filhos pelo nome todos os dias. Construa uma atmosfera espiritual dentro do seu lar, que seja tão real e palpável quanto qualquer coisa física que existe naquele espaço. A quarta coisa é sobre a eternidade. E preciso falar sobre isso sem rodeios, porque o tempo está passando e a maioria das pessoas vive como se a eternidade fosse uma ideia abstrata e distante, que não precisa ser considerada agora. O que eu vi naquela madrugada me removeu para sempre a ilusão de que temos tempo infinito. Não temos, e a questão mais urgente que qualquer ser humano precisa responder não é sobre carreira, relacionamento, saúde ou finanças. É sobre onde vai estar quando o último dia chegar. Não como pergunta religiosa de culpa, como realidade concreta que exige uma decisão consciente e um compromisso genuíno. Preparar-se para a eternidade não é se tornar perfeito, é se tornar honesto diante de Deus. É parar de fingir que a vida espiritual pode continuar sendo tratada como segunda prioridade. É decidir que a partir de hoje, o relacionamento com Deus vai ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado, o centro. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Não deixe para depois. Escreva agora, porque essa frase é um compromisso. E compromissos feitos em público, mesmo que para uma tela, têm um peso real. Eles criam responsabilidade, e responsabilidade cria movimento. E movimento é exatamente o que o inimigo não quer que você tenha. Você foi criado para mais do que está vivendo, e o caminho para esse mais começa sempre pelo mesmo lugar, de joelhos com honestidade na presença de Deus. Eu preciso que você entenda algo antes de fechar este vídeo. O que você acabou de ouvir não foi entretenimento. Não foi conteúdo produzido para passar o tempo. Foi um chamado. Foi a voz de um Deus que se recusa a deixar os seus filhos dormirem, enquanto o relógio continua correndo. Aquela frase que ouvi naquela madrugada nunca saiu de dentro de mim. O tempo está quase acabando, e muitos dos meus ainda estão dormindo. Ela não foi dada para me assustar. Foi dada para me despertar. E eu a carrego como uma responsabilidade de chegar até você.
Eita essa tila. Até esse momento exato, e dizer com toda a clareza que tenho. Acorde, não amanhã. Hoje. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora, enquanto ainda há tempo. A história que você ouviu hoje é real. A transformação que aconteceu comigo é real. O Deus que entrou naquele quarto escuro e falou: "O meu nome é real." E Ele é o mesmo Deus que está te vendo agora, do outro lado dessa tela, conhecendo cada detalhe da sua situação, cada peso que você carrega, cada oração que você murmurou, sem ter certeza se alguém estava ouvindo. Ele estava ouvindo. Ele sempre ouviu. E a mesma libertação que me encontrou, pode te encontrar. Não porque você merece mais do que qualquer outra pessoa, mas porque essa é a natureza desse Deus. Ele não desiste. Ele não descarta. Ele não abandona. Ele vai até o quarto mais escuro, até a história mais pesada, até a alma que já não consegue mais acreditar. E ele faz o que só ele sabe fazer. Você chegou até aqui por uma razão. Não foi o algoritmo, não foi o acaso. Foi um pai que usou cada recurso disponível para fazer este momento chegar até você. Porque você importa. Porque o seu destino importa. Porque há coisas escritas para a sua vida que o inimigo tem trabalhado para impedir e que ainda podem se cumprir. Se você decidir agora. Decida agora. Levante dessa indiferença espiritual. Volte para a oração. Feche as portas abertas. Cubra sua família. Viva com a consciência de que existe um mundo invisível ao seu redor, que é mais real do que tudo que seus olhos conseguem ver. E viva do lado certo desse mundo, coberto pelo sangue de Jesus, com a autoridade que pertence a todo filho de Deus, que caminha em obediência e em fé. Agora eu preciso da sua resposta. Escreva nos comentários agora mesmo. O inferno treme quando eu oro. Escreva com convicção. Escreva como uma declaração de guerra contra tudo que tentou te silenciar, te paralisar e te manter adormecido, porque é exatamente isso que essa frase é. É você assumindo o seu lugar. Compartilhe este testemunho agora com alguém que precisa ouvir isso. Você já sabe quem é. O nome veio à sua mente enquanto eu falava. Não? Ignore isso. Mande este vídeo para essa pessoa agora, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para despertar alguém que está no limite. E se você quer continuar recebendo revelações como essa, se inscreva neste canal e ative o sino de notificações. Cada vídeo aqui é produzido com uma única intenção: te aproximar da verdade, te preparar para o tempo que vivemos e te equipar para viver com autoridade espiritual real. Deixe o seu like como sinal de que você recebeu esta mensagem, não como gesto mecânico, mas como um sim consciente para tudo que foi falado aqui hoje. O tempo está quase acabando, mas você ainda está aqui. E isso significa que ainda há tempo para você. Use esse tempo bem. Use com oração. Use com presença. Use com propósito. Em nome de Jesus. Amém.